Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e bem-vindos a esse mais novo vídeo do meu canal, onde eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a função potência, tá? Então nesse vídeo eu vou fazer uma definição, vou expressar alguns teoremas e propriedades, etc. Vai ser um vídeo bem mais simples comparado aos dois últimos sobre função exponencial e logaritmo, ok? Então eu espero que vocês gostem. Primeiramente a gente começa com a definição da função potência. Então a gente considera um x estritamente positivo, um y em R. A gente define a função potência, então x elevado a y, né, o x exponencial, no caso a expoente de x é y, igual a exponencial de y vezes ln de x. Ok? Então essa definição formal de uma função potência, é por isso que eu apresentei nessa ordem, né? Porque claramente na escola a gente aprende primeiro noção de função potência e depois a noção de função exponencial e logaritmo, mas matematicamente para definir a função potência, a gente usa exponencial e logaritmo. Ok? Como é que a gente demonstra isso? Obviamente eu fiz bosta. Como é que a gente demonstra isso? A gente demonstra usando as propriedades exponencial do logaritmo. Então vocês sabem que y vezes ln de x igual a ln de x elevado a y. Então temos aqui exponencial de logaritmo, são funções inversas. Então quando a gente compõe as duas, dá uma função identidade. Então aqui vai ser x elevado a y. Então temos a nossa igualdade verificada. Ok? Agora, uma convenção, né, então é uma prolongação dessa propriedade, seria se x for igual a zero. Então temos uma prolongação por continuidade dessa propriedade que diz que se x for igual a zero, ele vai ser zero elevado a zero vai ser igual a 1 e zero elevado a qualquer outro número estritamente positivo vai ser igual a zero. Então a gente estende a propriedade de elevação a zero, ok? Então, por exemplo, 1 potência zero é 1, 2 potência zero é 1, etc. A gente prolonga a zero. Então, 0 potência zero vai ser igual a 1 também, ok? Outro ponto importante antes da gente começar a demonstrar outras propriedades mais importantes, né, escrevi aqui errado, perdão, é por que a gente consegue explicar, escrever, perdão, exponencial de x que é igual a constante de Euler elevado a x. Então vocês sabem a constante Euler, que é a definição do valor que o logaritmo vale 1, né? Que é 2,7 e uns quebrados assim, é uma constante bem conhecida que a gente encontra bem frequentemente em matemática. Né? Por que a gente pode dizer que a função exponencial é a mesma coisa que essa constante elevada a x? Primeiramente, vocês sabem que essa constante é a função exponencial à variável de 1, por definição dessa constante, ok? E vocês sabem que qualquer número exponencial pode ser escrito da forma e elevado a ln desse número, ok? Ora, ln de exponencial de x é x, né, porque é a identidade, são funções inversas, então isso daqui dá e elevado a x. Ok? Então, a partir de agora, eu vou escrever a função exponencial como e de potência x. Ok? Então, não precisamos mais dessa escrita um pouquinho complicada, meio chato de escrever. Então, era só para justificar por que eu escrevi assim até agora e por que eu vou mudar e fazer essa escrita, que no caso elas são iguais, né? Elas são equivalentes. Então agora vamos demonstrar algumas regras da exponenciação, né, da potência. Então a primeira regra é da soma, né? Então se temos x potência a mais b, isso daqui é igual a x potência a vezes x potência b. Agora que conhecemos tudo que é exponencial e logaritmo, isso daqui vai ficar bem fácil de demonstrar, ok? Então é, vamos passar x potência ab, a mais b, né? Em escrita exponencial com logaritmo, então isso daqui vai ficar exponencial de a mais b vezes ln de x, ok? Agora a gente fica exponencial de a ln de x vezes exponencial de b ln de x, ok? Então você sabe que a gente faz a distribuição, isso daqui é uma constante elevada a uma potência, então a gente mantém a ordem, ok? Mantém a propriedade. Então temos isso daqui é a definição de x potência a, isso daqui é a definição de x potência b, então temos x potência a igual, vezes x potência b. Ok? Então, essa é a primeira propriedade das potências. Agora, para a próxima, que diz que se temos x potência a tudo elevado a b, é a mesma coisa que multiplicar a por b. Ok? Então, a gente vai utilizar a mesma técnica. Então, a gente vai falar que x potência a tudo elevado a b é a mesma coisa que exponencial de a ln de x tudo elevado a b. Ok? Isso daqui é a mesma coisa que exponencial de ab ln de x, que é igual. Então, como AB está em produto com ln, então isso passa na potência, isso vai ser igual a x potência AB.
Ok? Então, bem simples também de demonstrar essa propriedade aqui. Agora falando um pouquinho sobre potências negativas, né? Então, se temos x elevado a menos a, isso, a gente sabe que é a mesma coisa que fazer a recíproca, né? Então, 1 sobre x potência a. Então, mais uma vez, a gente vai escrever da mesma maneira. Então, vai ficar x potência menos a vai ser igual a exponencial de menos a ln de x. Ok? Isso a gente já demonstrou. Então, todas essas formas aqui a gente demonstrou no vídeo de exponencial, tá? Eu não estou aplicando, eu não estou usando a demonstração que a gente quer demonstrar para demonstrar, senão não ia dar certo, né? Então, a gente sabe que isso daqui vai ser a mesma coisa que 1 sobre exponencial de a ln de x. Ora, exponencial de a ln de x é a mesma coisa que 1 sobre x potência a. Ok? Então, a gente consegue demonstrar isso em uma linha como todo o resto. Agora, para essa prova aqui, não é bem uma verificação, né? Então, a gente não vai cair exatamente no mesmo resultado. É uma interpretação de definição, né? Então, o fato de pegar x potência 1 sobre n é a mesma coisa que pegar a raiz enésima desse número. Então, por exemplo, vocês sabem que x potência meio é a mesma coisa que raiz quadrada desse número, né? X potência 1/3 é a mesma coisa que a raiz cúbica desse número, etc, etc. Ok? Então, a gente começa da mesma forma. Então, vai ficar exponencial de 1 sobre n ln de x, ok? Agora, se a gente elevar tudo isso a n, né? Então eu falo, vou elevar tudo isso a n, isso vai ficar igual a exponencial de ln de x, que vai ser igual a x, ok? Então eu acabei de demonstrar que esse número elevado a n vai ser o número que a gente saiu do começo, ok? Então no caso é a definição da raiz enésima. Então isso daqui implica que x potência 1 sobre n é a mesma coisa que a raiz enésima de x. Ok? Então, não é bem um cálculo, né? É uma verificação de definição. A gente viu que se a gente pegar isso daqui e elevar a n, a gente cai em x, então é realmente a definição de uma raiz enésima. Agora, para a última demonstração, né? Então, para a última demonstração dessa série de demonstrações, né? Vai ser o produto de dois números elevados à mesma potência. Então, se x está elevado a vezes y que está elevado a, isso é a mesma coisa que fazer x vezes y, tudo elevado a a. Ok? Então, mais uma vez a gente vai sair da mesma estratégia, né? Então, é sempre a mesma coisa, facilíssimo de demonstrar. Então, vai ficar exponencial de a ln de x vezes exponencial de a ln de y, né? Nesse caso, são dois números diferentes. Ok? Agora a gente usa a propriedade exponencial, então vai ficar exponencial de a fator de ln de x mais ln de y. Ok? Então vai ficar exponencial de a vezes, então temos uma soma de ln's, então é o ln do produto, então vai ficar vezes ln de xy. Então essa é a definição de xy, potência a. Ok? Então vocês veem que é bem fácil, aqui precisou de um pouquinho mais de espaço, né, para a gente distinguir etapa por etapa de como fazer isso, mas vocês viram que não tem nenhum mistério. Agora, para finalizar o vídeo, eu vou demonstrar para vocês uma fórmula de derivada, né? Eu não lembro, porque faz muito tempo, se eu já demonstrei isso num vídeo na minha série de derivados. Caso eu já tenha feito, eu vou refazer mais uma vez, vai ser bem rápido. Ok? Então, esse teorema diz que essa função f de a, né, que então a função potência, x que associa x a a, obviamente a sendo um real, é derivável, e essa derivada se expressa dessa maneira. Então, o a vai cair e a potência vai cair de menos 1. Ok? Então, por que ela é derivável primeiro, né? Então, a gente vai demonstrar que ela é derivável e depois eu vou demonstrar a fórmula, né? A gente sabe que x potência a, por definição, pode ser escrito dessa maneira. Então, a função que associa x a x potência a, ok? Então, temos a nossa função. Isso diz que para todo x que pertence a R mais, né? Então, estritamente superior, temos fa de x, que vai ser igual. Então, x potência a é a mesma coisa que exponencial de a ln de x. Ok? ln de x é derivável, exponencial de u de x é derivável, então por composição e teoremas gerais, isso daqui é derivável. Ok? Então, bem simples, usando a definição, né? Como a gente já demonstrou que ln é derivável e exponencial é derivável, então isso daqui tudo é derivável. Ok? E agora a gente vai demonstrar isso, né? Então a gente vai usar essa fórmula aqui, né? Essa expressão aqui para definir essa fórmula, e a gente vai usar a regra da cadeia. Isso eu lembro, eu tenho certeza que eu fiz um vídeo de regra da cadeia. Ok, então caso vocês tenham dúvida da fórmula, rever esse vídeo. Então diz que para todo x que pertence a R mais estrela, né, então a x estritamente positivo, temos a derivada, que vai ser igual, então a regra da cadeia vai ficar o a, a derivada desse termo aqui, então o a vai sair porque é uma constante, a derivada de ln de x é 1 sobre x, então vai ficar a sobre x.
vezes exponencial de a ln de x, né, porque a derivada exponencial não muda. Ok? Então temos isso. Como é que a gente pode simplificar isso? A gente vai ter então, a gente vai escrever x em forma de exponencial com ln, né? Então vai ficar a exponencial de a ln de x sobre exponencial de ln de x, ok? Então aqui é a mesma coisa que exponencial de menos ln de x, então a gente vai poder fatorizar, então vai ficar a vezes exponencial de a menos 1 vezes ln de x, ok? Então essa definição de a vezes x potência a menos 1. Ok? Então, bem simples, até que vocês podem verificar se vocês continuarem fazendo isso, então, para fazer uma derivada sucessiva, a fórmula não é muito complicada, só não tem uma expressão muito simples, né? Então, por indução trivial, então, vou falar indução trivial ou indução lógica, né? Então, vocês podem até fazer uma prova por indução bonitinha para demonstrar isso, mas vocês vão ver que é bem fácil. Vamos ter a derivada sucessiva disso, então a derivada enésima. Então, para todo x que pertence os reais estritamente positivos, né, vai ser f de a derivada n vezes de x, que vai ser igual então a vezes a menos 1, etc, 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 até a menos n mais 1. Então vocês veem que vai sempre cair o a menos 1, a menos 2, a menos 3, etc, etc. Então vai ficar a menos n mais 1 vezes x potência a menos n. Ok? Então vocês veem aqui que aqui temos a menos 0, né? E aqui temos menos 1, então aqui sempre vai ter um n, e aqui tem que ter um n mais 1. Menos n mais 1, no caso. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Tá, o vídeo um pouquinho mais simples, mas eu acho bem importante para a gente ter certeza que a gente sabe demonstrar utilizando o poder do fato de exponencial e logaritmo serem funções inversas. Ok? Então, muito obrigado por ter assistido.